Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal do Ministério AXA. Meu nome é Tiago, sou pastor ali do Ministério AXA, ali no Jardim Marabá, Rua Estrada do Carreteiro, número 1145. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos, com a amada igreja, um assunto muito importante em que muitas vezes nós não aplicamos isso em nossas vidas. E na verdade isso é indispensável para a nossa salvação. O assunto do nosso SEB de hoje será sobre o perdão. Eu gostaria de tratar com os amados irmãos 3 pontos importantes sobre o perdão. Amém? O que é o perdão? A palavra grega traduzida como perdoar, ela significa cancelar ou remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Perdoar, ela foi usada até no sentido, em algumas vezes, no sentido de perdoar dívidas, de perdoar algum débito financeiro. Para nós entendermos melhor a, o significado dessa palavra perdoar, perdão, no conceito bíblico, precisamos entender que o pecador, ele é um devedor espiritual. Até Jesus, ele usou esta linguagem quando ensinou seus discípulos como orar. Em Mateus 6,12, Jesus estava ensinando o modelo de oração, que é o nosso Pai Nosso. Em Mateus 6,12, ele fala assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. A boa nova do Evangelho, amada igreja, é que Jesus, ele já pagou o preço por nossos pecados naquela morte de cruz. Quando nós aceitamos o convite da salvação, de nossa obediência aos mandamentos de Deus, ele aceita a morte de Jesus Cristo como um pagamento dos nossos pecados e nos livra dessa culpa, livra de nós dos pecados, das nossas transgressões. Nós não ficamos mais na posição de infratores da lei ou devedores diante de Deus. Nós somos perdoados, porque Jesus, ele veio para nos perdoar. Ele veio para morrer por mim e por você, por nós, por causa de nossos pecados. Uma coisa que nós deveríamos aplicar na nossa vida cristã seria que é essencial para a nossa salvação. Um dos pontos, não é mais essenciais, mas que é muito importante, é o perdão. Quantas vezes pessoas machucaram você, magoaram você? Ou ao contrário, quantas vezes você magoou as pessoas? Magoou seu parente, seu pai, sua mãe? E nós não liberamos perdão. Será que Deus, ele recebe a nossa oração se a gente não perdoa ou deixa de perdoar? Será que Deus, ele recebe o nosso culto se a gente não perdoa ou se a gente não pede perdão? Será que Deus, ele aceita a nossa adoração se a gente não perdoa ou deixa de perdoar? Pensem muito bem. Pense naquelas pessoas que você magoou. Peça perdão. Há tempo para isso. Sabe aquelas pessoas que te magoaram?
que magoaram você, que falaram mal de você e depois veio pedir perdão e você não perdoou? Tem tempo para você perdoar. Libera o perdão. O perdão, ele tira da gente um peso enorme. O perdão, ele tira de nós um peso que não é nosso, que nós não devemos carregar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já levou todos os nossos pecados. Se Jesus nos perdoou, se a palavra de Deus diz aqui, como já foi dito em Mateus 6,12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Nós oramos, nós fazemos essa oração e nós não liberamos o perdão? Libera o perdão. Infelizmente, igreja, infelizmente, isso está acontecendo dentro das igrejas. Você vê irmão que não fala com outro irmão. Irmão que está brigado por irmão até por cargo, por incrível que pareça. E deixam de falar um com o outro. Fica com aquele culto amarrado, aquele culto pesado. Libere o perdão. Se a pessoa veio pedir perdão para você, libere o perdão. E se foi você que magoou essa outra pessoa, peça perdão. Você vai ver o alívio que Deus vai te dar. O alívio que você vai sentir quando liberar o perdão. Segundo ponto, o que significa o perdão? Um relato da história de José, uma história muito conhecida. José, ele tinha apenas 17 anos quando seus irmãos venderam para a escravidão. Separado de sua família, ele atingiu a posição de supervisor na casa de Potifar. Mas o desastre atingiu novamente a José. Ele recusou aqueles ataques da mulher de Potifar e ela acusou falsamente de assediá-lo. Ele foi posto na prisão, onde mais uma vez o Senhor estava com ele e Deus levantou José ali naquela prisão e ele se tornou supervisor de outros prisioneiros. Faraó, rei do Egito, teve um sonho e desejava uma interpretação. José foi capaz, pelo poder de Deus, de interpretar o sonho de Faraó. E José ele foi exaltado a uma posição de poder próximo ao de Faraó. Este fez encarregá-lo da armazenagem e da distribuição dos cereais de toda a terra do Egito. Foi depois disso que os irmãos de José vieram ao Egito para comprar os cereais. Estava dentro do poder de José, né? Ele tinha tudo na mão para se vingar daqueles irmãos. Moisés, ele tinha todo o poder para poder acusá-los. Tudo aquilo que os irmãos dele tinham feito com ele. Mas a Bíblia nos conta que o José ele experimentou os seus irmãos e tendo visto que viu o arrependimento que os seus irmãos tiveram em relação a José, ele recebeu os seus irmãos com lágrimas, ele recebeu com carinho, com afeto, ele perdoou o pecado, aquele pecado, né, de tudo aquilo que tinha acontecido com José. Você perdoaria se fosse seu caso? Você perdoaria o seu irmão se eles levasse você, vendesse para outra família, você sendo de menor, você sabendo da história mais para frente, de tudo o que aconteceu?
Muitas pessoas não perdoariam. Não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas nós temos que ter isso no nosso coração. Nós temos que ter um coração passivo. Nós devemos perdoar, né? Porque Jesus, quando ele esteve ali na cruz, as pessoas cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, crucificaram Jesus, maltrataram, falavam palavras, sabe, de tudo que é tipo para acusar Jesus. E o que Jesus fez? Ao invés de acusá-los, aquele povo, mesmo sofrendo com tudo aquilo, Jesus falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se a palavra de Deus que nós devemos ser imitadores de Cristo, como eu e você nós não devemos liberar o perdão? O perdão, ele tem que estar na nossa vida diariamente. Nós temos que liberar o perdão para que nós possamos ter a garantia da nossa salvação, que é um ponto muito importante, né? A nossa de perdoar e ter a nossa salvação. Terceiro ponto: como eu posso perdoar? Eu vou ler para vocês. O pecado danifica as relações entre as pessoas, como prejudica a nossa relação com Deus, que é o nosso Criador. A pessoa contra quem se pecou frequentemente se sente ferida, talvez irada pela injustiça do pecado cometido. O perdão, ele é necessário para a nossa cura espiritual, mas precisamos preparar os nossos corações para perdoar. O perdão é necessário. Perdão, irmãos, precisamos aceitar a injustiça do ferimento, da deslealdade do pecado e ficarmos prontos para perdoar. E se o pecador se arrepender, como aprender a perdoar? Jesus contou uma parábola sobre um servo que devia uma quantia enorme, de 10.000 talentos, ao seu rei. Ele era incapaz de pagar a dívida e implorou ao rei por compaixão. O rei perdoou-o por sua enorme dívida, mas este servo prontamente saiu e encontrou um dos seus companheiros, que devia a ele uma quantia relativamente pequena, e exigiu o pagamento agarrando pelo pescoço. Ainda que o companheiro de servidão implorasse por compaixão, o credor entregou-o à prisão. Quando o rei foi informado dos atos de seu servo incompassivo, irou-se e reprovou este servo, entregando aos torturadores até que ele pagasse totalmente sua dívida. É claro que estamos representados na parábola pelo servo, que tinha uma dívida enorme. Não há comparação entre as ofensas que temos cometido contra Deus e aquelas que têm sido cometido contra nós. Jesus, ele observou que justo como no caso do servo não misericordioso, o Pai não nos perdoará por nossas infrações se nós não perdoamos as outras pessoas, né? É a palavra de Deus que está dizendo: se você não pedir perdão pelos seus pecados, Deus não vai te perdoar. Libere o perdão, igreja. O perdão, quando você libera o perdão, ele traz alívio, ele traz conforto, ele traz um alívio para a sua alma. E o melhor disso, e o melhor que isso, ele nos ajuda a termos a nossa salvação garantida. Tenha um coração compassivo.
Tenha um coração cheio, com um coração cheio do Espírito Santo. Libere o perdão. Se foi você que magoou, peça perdão. Para nós prepararmos para perdoar, precisamos lembrar que nós mesmos somos pecadores e necessitados do perdão divino. Romanos 3:23. Glória a Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No caso do cristão, Deus já perdoou uma imensa dívida no momento do batismo, do nosso batismo. Quando nos lembramos da grandeza da dívida que Deus quer nos perdoar, certamente nós podemos perdoar aqueles que nos devem muito menos em comparação àquelas pessoas que tenha magoado nós. Irmãos, fique com essa palavra. Libere o perdão. Peça a Deus um coração puro, um coração sincero. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Peça para Deus para que você possa perdoar os seus pecados, que você possa perdoar o seu irmão. Quantas vezes nas igrejas acontece muito de um irmão não estar falando com o outro por causa de orgulho? Eu não vou pedir perdão para aquela pessoa. Se ela não vier falar comigo, eu não vou falar com ela. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Nós devemos perdoar todos. Amém? Irmãos, fique com essa palavra. Eu queria orar por você nesse momento. Querido Deus e meu Pai, te agradecemos, Jesus Cristo, por mais esse estudo, meu Pai. Muito obrigado, Jesus Cristo, por cada um que vai assistir essa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, isso nos dê um coração compassivo, Jesus Cristo. Isso nos dê um coração disposto a liberar perdão e que nós possamos perdoar, Jesus Cristo, todos os nossos devedores, assim como o Senhor nos ensinou. Assim eu te peço e assim, Jesus Cristo, eu glorifico o teu nome. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique na paz, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa entrar no seu coração e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Fique com Deus. Paz do Senhor.